Compartilhou, gente? Sim? Compartilhou linguagem, língua, fala e comunicação? Está visualizado de maneira fácil para vocês? Ou está complicado? Está visível, né? Então vamos lá. Olha só, eu vou trabalhar os conteúdos de acordo com o que está na ementa. Então, quem é mais assim, né, organizadinho, enfim, pode acompanhar a ementa para saber já, né, se eu estou seguindo tudo certinho, como que estão as aulas, enfim, se elas estão realmente andando de acordo com o que é para ser. E aí, o primeiro conteúdo da ementa, vocês vão poder observar lá, é o conteúdo língua, linguagem, fala e, posteriormente, comunicação. Então, o objetivo da minha aula hoje é que esses conceitos fiquem claros para vocês. E se tudo der muito certo, se eu conseguir realmente hoje, né, me comunicar de maneira eficaz, eu também já quero fazer algumas relações com a profissão que vocês escolheram, porque já no ensino superior, né, você escolhe o que você almeja para a sua vida, e é importante também que o conteúdo aqui trabalhado tenha uma relação com isso, com o mundo do trabalho, que o conteúdo aqui trabalhado seja um recurso para você no mundo lá fora. Então, assim, eu pretendo, né, trabalhar o conteúdo de maneira clara e também já fazer links com a vida profissional de vocês, mas eu creio também que esses links eu vou conseguir fazê-los melhor nas próximas aulas. Para quem já assistiu o vídeo, para quem já leu, assim, alguma coisa que eu enviei, talvez o conteúdo fique um pouco mais claro, né, mais fácil de ser acompanhado. Mas não tem problema, eu vou explicar de maneira bem clara para todos. E eu espero também que vocês façam perguntas e interajam. É o que mais, assim, torna a aula interessante. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer na aula é conceituar linguagem, língua, fala e comunicação. Depois de conceituar cada um desses tópicos, a gente vai compreender a importância deles na vida em sociedade e no mundo do trabalho. Não é um conteúdo novo para vocês. Na verdade, quem estuda língua portuguesa, de certo modo, sempre escuta isso aqui, né? O que eu pretendo agora é fazer com que você dê mais sentido a isso em relação ao uso mesmo prático, né? Mas vamos lá, então. O que mais é importante, né, ao ser humano, a sua sobrevivência? Se eu fizer essa pergunta, é muito natural que as pessoas automaticamente me respondam ar, alimentação, água. E isso tudo é uma verdade. Isso é absolutamente importante para a manutenção da vida. As pessoas nunca respondem que a linguagem é tão importante quanto tudo isso que eu acabei de falar. Os alimentos, ou o ar, enfim, né, e tudo mais. Mas sim, a linguagem é tão importante quanto qualquer um desses elementos para a sobrevivência humana. Aí vocês vão me perguntar, mas há alguma comprovação disso? Bom, há algumas pesquisas que comprovam. E eu escolhi, talvez a mais cruel delas, para contar para vocês a importância da linguagem para qualquer ser humano, né? Para a sobrevivência desse ser humano. Há muitos, enfim, anos, houve um czar na Rússia, acho que Pedro II, alguma coisa assim. E Pedro II, ele tinha uma dúvida, assim, ridícula, mas uma dúvida pessoal. Qual a primeira língua que os homens falaram? Porque, como ele vivia num planeta cheio de línguas diferentes, né? Ele considerava que em algum momento houve uma única língua, tipo Adão e Eva, assim, e que essa língua, ela seria a mais importante de todas. E na cabeça desse Pedro II, assim, essa língua era a língua que
falava lá na terra dele, que eu acho que era o russo, ou alguma coisa assim, como todo ditador, né? E aí ele fez um experimento, então, para provar que a primeira palavra que uma criança falava, né, era uma palavra da língua russa, para provar que a língua russa era a primeira do mundo, mesmo que ninguém ensinasse essa criança a falar essa palavra. Então ele ordenou que 10 mulheres, ao parirem, tivessem seus filhos tomados. Essas crianças foram levadas para o castelo, e cada uma delas foi posta num quarto branco. Nesse quarto não havia nenhum tipo de distração, de cor, de possibilidade da criança interagir com alguma coisa. Foram escolhidas 10 mulheres para cuidar dessas 10 crianças, e essas mulheres, elas apenas dariam comida, água, trocariam as crianças e jamais fariam qualquer ato comunicativo com elas, como, por exemplo, falar, brincar, ou algum gesto qualquer. As mulheres entrariam e sairiam do quarto sem nenhum tipo de comunicação com esses bebês. Na cabeça do Pedro o Grande, Pedro II, o que aconteceria? As crianças começariam a falar por cerca de um ano e meio, e elas falariam russo. E ele queria provar com isso que a primeira língua do mundo era a língua russa. E assim se sucedeu. O problema é que essas crianças, todas elas saudáveis ao nascer, não chegaram a um ano de idade. Todas elas faleceram, em média, aos 8 meses. Qual foi a causa da morte dessas crianças? Os médicos, ao analisar, não encontraram nenhum aspecto físico nelas, ou seja, nenhuma doença, mesmo porque nem contato com a sociedade elas tiveram. Mas todos eles foram muito assim unânimes em dizer que a ausência de interação, ou seja, a ausência de linguagem, levou-as à morte. Algumas outras experiências, talvez não tão macabras como essa, se sucederam e vieram a provar que a linguagem é uma necessidade humana e praticamente uma necessidade biológica, né? Como, por exemplo, algumas pessoas que ficaram perdidas em ilhas desertas, depois de alguns acidentes ou coisas assim, que acabaram realmente por acontecer. E essas pessoas, para não enlouquecerem, criaram amigos imaginários, por exemplo, né? Uma outra situação também é pessoas postas em prisões, assim, como, por exemplo, solitárias, né? Que ficam durante meses ou até anos com ausência de comunicação com outras pessoas, geralmente numa situação realmente de tortura, essas pessoas vêm enlouquecer ou mesmo a se suicidar. E devido a inúmeras situações como essas que eu acabei de falar, é aceito na atualidade que a linguagem é uma necessidade humana e que nenhum ser humano consegue viver sem ela. Mas afinal, o que é a linguagem então? Nós podemos definir a linguagem como a nossa capacidade comunicativa de interação, ou seja, é toda e qualquer forma que utilizamos para nos comunicarmos com outras pessoas. A linguagem, ela pode ser verbal, que é quando nos comunicamos por meio de palavras, mas a linguagem, ela está muito além desse conceito de palavra, porque nos comunicamos por meio de gestos, nos comunicamos por meio de pinturas, nos comunicamos por meio de situações como a roupa que usamos, o cabelo que cortamos, né? Nós nos comunicamos pelo olhar. Pessoas que perderam a capacidade de se mexer, por exemplo, elas conseguem mexer o olho e se comunicar por ele. Então, a linguagem, ela é um atributo, assim, próprio do ser humano e uma necessidade que o ser humano tem para conseguir viver em sociedade. Ela excede a palavra e está relacionado a todo e qualquer tipo de elemento que me leve a interagir com o outro. Alguma dúvida? Posso continuar? Podem pôr aqui no chat alguma coisa assim, caso queiram.
Tá claro, pessoal? Posso continuar? Ok. A língua é um dos elementos da linguagem. Porém, a língua é apenas um desses elementos. Eu posso classificar a língua como o idioma que cada povo, cada nação possui para materializar as palavras, né, os signos linguísticos. A língua é a parte social da linguagem, né? Ela é exterior ao indivíduo, ela existe antes de eu nascer, né? Ela não precisa de mim, né? E ela não acaba também com a minha morte. Quando eu digo que ela é social, é porque ela não tem uma necessidade que um indivíduo, né, exista para que ela exista. Porém, ela tem a necessidade que diversos indivíduos existam para que ela se materialize. Eu não sou importante para a língua, né? A língua existe antes de mim e a língua existirá também depois da minha passagem. Uma outra característica da língua é que ela é um objeto da cultura. Como assim? Ela é criada no seio de uma cultura e ela se modifica com essa cultura. Dessa forma, nós falamos a língua portuguesa, mas o português que nós falamos, ele é diferente do português falado há algumas décadas. E daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, o português falado pelos, enfim, né, pelas gerações que virão, pelos filhos e netos de cada um de nós, também será um português diferente daquele que nós falamos hoje. Porque a língua se modifica de acordo com a cultura de uma sociedade. As palavras nascem e as palavras também falecem, assim como as pessoas. E se nós observarmos a língua portuguesa de 500 anos, por exemplo, perceberemos que ela é quase assim, complicada de ser compreendida por nós hoje, né? Demonstrando de maneira muito clara a sua evolução. Como ela é parte da cultura, ela é mais ou menos, por exemplo, como uma religião, né? Eu herdo ela de alguém, como parte da cultura familiar, por exemplo, né? Então, eu jamais falaria japonês lidando ou nascendo num país que fala português. Eu poderia falar japonês como uma segunda língua, mas isso será uma prática que eu terei de aprender por meio de muito estudo. Ao passo que a língua materna, a gente aprende naturalmente no seio de uma família, de uma sociedade. E eu falo a língua que é dos meus, né? Eu falo a língua que pertence à minha cultura. Ficou claro também? Podemos continuar? Vocês podem responder aqui no chat, por favor. Beleza, vamos lá. Querem fazer alguma pergunta? Com o desenrolar da aula, vocês podem fazer, tá bom? E aí nós temos o terceiro conceito, que é o conceito de fala. A língua é um processo coletivo, como eu acabei de falar. A língua não precisa de um indivíduo para existir. Ela existe antes e ela existe depois dele. A fala é um processo individual. Como que eu explico isso? Bom, vou tentar ser clara. Todos nós falamos português. Todos nós organizamos o português de maneira individual. Então, o modo como eu explico esse conteúdo hoje, as palavras que eu utilizo para organizá-lo aqui, de modo que ele fique claro a vocês, não seriam utilizadas por nenhum outro professor de português do Brasil. Ele poderia explicar muito melhor do que eu estou explicando, ele poderia explicar pior do que eu estou explicando, ele poderia até explicar no mesmo nível. E ele explicaria o mesmo conteúdo, ou seja, o mesmo assunto. Mas a maneira como ele organizaria as palavras não seria como a minha. Porque a língua é um processo coletivo, mas a fala é a maneira como eu, indivíduo, organizo essa língua. E esse processo, ele é individual e ele nunca é repetido fielmente. Imaginem uma prova do Enem. Todo mundo aqui já deve ter feito, provavelmente. Fizeram, né? Porque senão não estariam aqui.
um tema qualquer, por exemplo, sei lá, cotas raciais. Seriam milhões, milhares ou milhões de redações escritas sobre esse tema no Brasil todo. A chance de uma redação ter uma opinião parecida, né, enfim, é altíssima. Porém, a chance de uma redação escrita por 2 alunos do Brasil ser absolutamente idêntica, ou seja, as frases estarem arrumadas da mesma forma, é nula, é impossível. Nenhuma redação será escrita da mesma forma. E eu ouso dizer, nenhum parágrafo, né, sequer terá a mesma escrita. Por isso, quando um professor desconfia de 2 respostas iguais, ele nem está desconfiando, né? Ele tem certeza que numa situação de uma prova em que 2 respostas estão idênticas, a cola, né? Porque esse é o processo da fala. A fala é quando eu arranjo a língua, né? Que são as palavras, no caso, de uma maneira individual. Deixa eu aceitar aqui. Deu para entender esse conceito de fala? Vocês querem fazer alguma pergunta? Posso continuar? Ok. Se não houver pergunta, eu continuo, tá? Mas se houver pergunta, porque as pessoas confundem língua e fala. Não tenho problema nenhum em perguntar. E aí, eu tenho aqui o quarto processo, que é o processo de comunicação, que nada mais é que a troca e interlocução, né, de um ser humano com o outro, seja por meio de palavras, no caso, por meio da língua, organizada por meio da fala, ou por meio da linguagem, né, que é a comunicação além das palavras, por meio de gestos e outras situações. Então, isso aqui é o geralzão da aula. Eu vou agora tentar explicar um pouco melhor cada um desses elementos, mas se vocês entenderam assim os conceitos básicos, vai ficar tranquilo para eu continuar, tá bom? Então vamos lá. Conceito de língua. Bom, o conceito de língua eu já falei, é muito simples, é o idioma, é um objeto cultural, é um objeto coletivo e social. Toda nação tem uma língua, e algumas línguas são faladas por várias nações devido às questões do colonialismo, né? Até o século XVI, cada nação tinha sua língua. E às vezes uma mesma nação tinha várias línguas. Mas como o mundo ele se homogeneiza a partir do século XVI, e como alguns países europeus, né, eles fazem um processo de ir a outras nações e colonizá-las, algumas línguas acabam sendo compartilhadas entre países, que é o caso do português. O português ele é falado por 7 países, se eu não estou muito enganada, em todos os continentes do mundo, né? Então, nós temos a pátria mãe da língua portuguesa, que é Portugal, e nós temos aí alguns países que falam português devido à colonização. Que países são esses? Bom, o maior falante de língua portuguesa do mundo é o Brasil, que é a colônia maior também de Portugal, né? São 200 milhões de falantes. E aí nós temos alguns países na África que falam português, Moçambique, Angola. Nós temos também na Ásia, Macau com a China, mas também é um local onde se fala português. E nós temos também Guiné-Bissau, na África, e ainda um espaço na Oceania que fala português. Então, é uma língua falada em todos os continentes do mundo devido à colonização europeia ocorrida no século XVI. Mas a língua, de maneira geral, ela é um objeto que se modifica. Então, o português que nós falamos, ele difere um pouco do português falado nessas nações, né? Difere da fala, não da escrita, porque a gramática de língua portuguesa que nós utilizamos aqui, ela é utilizada em todos os países que falam língua portuguesa. Então, assim, a escrita padrão é a mesma em todos os países. A fala, não. Há algumas diferenças, por exemplo, no sotaque, que é diferente o nosso sotaque para o sotaque de Portugal
e dos países africanos, e há também alguns regionalismos, mas isso a gente vai ver mais adiante. Como eu disse para vocês, a língua ela é um objeto cultural, e aí ela vai se adaptando à cultura local, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele sofreu a colonização portuguesa, mas aqui também houve uma mistura linguística, porque havia indígenas, apesar de existir um genocídio na época e os indígenas serem praticamente todos mortos, eles deixaram também resquícios da língua deles na língua portuguesa que nós falamos hoje. Então, o nosso português tem influência indígena. Depois nós tivemos também os africanos que chegaram aqui na escravidão, e eles deixaram referências da própria língua muito fortes no português que nós falamos. E o Brasil também ele é um país que recebeu muitos migrantes, né? Italianos, espanhóis, alemães, no caso do Espírito Santo, muitos italianos e alemães, né? E isso também acaba influenciando o idioma português que nós falamos aqui. Nesse sentido, a língua portuguesa no Brasil, ela tem algumas diferenças, algumas dissonâncias em relação à língua portuguesa em outros países do mundo. Esse material será disponibilizado posteriormente. Você se refere a quê, Caroline? A essa aula? Porque se for a essa aula, eu expliquei que sim, eu estou gravando e vou encaminhar para o AVA, tá bom? O Ricardo, no nome Tainá, deriva do tupi, que significa estrela. Sim, são inúmeras palavras da língua indígena, da língua africana, enfim, que estão aqui, né, no idioma que nós falamos e às vezes nem percebemos. Caroline, eu posso enviar o slide sim, tá bom? Eu envio lá no AVA. Todo o material que eu trabalho aqui eu vou encaminhando para vocês, tá bom? Mas o português também, ele já sofreu, no caso, na modernidade, referências importantes da língua inglesa, né? Porque como o inglês é uma língua hoje hegemônica devido a questões econômicas, nós acabamos ainda sofrendo referências da língua inglesa, principalmente por causa das redes sociais, que acabam trazendo ali inúmeras possibilidades, né, de uso da língua, além do português que nós usamos, e aí o português vai se modificando de tempos em tempos, assim, há uma reforma ortográfica, mas a reforma ortográfica é para modificar apenas a escrita, porque a língua falada, essa língua ela não tem muito critério, né? Ela não tem muito domínio, assim, ninguém pode dominá-la, ela vai se modificando naturalmente com muita rapidez. E aí, de tempos em tempos, há reformas na gramática mesmo, na ortografia oficial, para tentar acompanhar um pouquinho as mudanças que acontecem na fala, mas a mudança na escrita ela é muito mais lenta do que a mudança na fala. Por isso que a gente às vezes percebe que é tão difícil escrever, né? Mas é tão fácil falar. Porque a fala é muito espontânea e ela segue, assim, sabe, a cultura, o tempo, a sociedade, e a escrita ela vai mais devagar. Então há essa relação de diferença entre a língua falada e a língua escrita que a gente até vai ver, né? Eu encaminhei um vídeo para vocês, eu não vou ficar aqui contando passo a passo desse vídeo, mas esse vídeo fala sobre a origem da língua portuguesa, assim, desde o seu surgimento, para quem teve curiosidade de assistir, quem não teve, assiste depois. Mas nesse vídeo eu vou explicando, assim, o passo a passo da formação da nossa língua, até que ela chegou, né, ao ponto que estamos agora, que não será, por exemplo, a língua daqui a 10 anos, né, já terá se modificado também em alguma coisa. Então, eu expliquei lá, né, a língua portuguesa, a relação dela com o latim, enfim. Mas o que eu preciso em relação à língua é só que vocês entendam que ela é cultural, que ela é o nosso idioma, a nossa identidade,
e que ela se... Em termos gerais, a língua persiste um grupo e a massa não é imutável. Ela apresenta variações geográficas, sociais. Aqui para a língua, bom? Se não houver nenhuma pergunta, posso continuar? O som tá legal? Estou explicando de modo claro? Eu vou continuar aqui, então, com linguagem, tá? Bom, eu já expliquei lá em cima, e agora que fica um pouquinho mais difícil, então só tenham um pouquinho de atenção aqui. A linguagem é toda e qualquer forma, né, todo e qualquer recurso que um ser humano pode utilizar para interagir com uma forma de linguagem. Mas nós falamos com o olhar, nós falamos com gestos, nós falamos com a roupa que utilizamos, nós falamos até com a forma de andar. Tanto que uma pessoa que perde a capacidade de falar, né, de usar a língua, ou que nasce sem essa capacidade também, é uma pessoa que pode interagir em sociedade por outros meios. Porque o ser humano não é só língua, né? O ser humano, em sua natureza, é linguagem. Então, eu tenho todo um estudo em cima de um assunto que se chama paralinguagem, assim, né? Eu nem pus aqui no slide, mas eu vou falar. O que é a paralinguagem? A paralinguagem é o ato de você observar a língua além das palavras. E existem, assim, correntes na psicologia e depois eu até posso enviar esse vídeo para vocês, a questão de curiosidade, né? A paralinguagem, a linguagem, qual a importância disso? Tem uma deputada federal chamada Flor de Lis, que está muito na mídia ultimamente. Já ouviram falar da Flor de Lis? É uma deputada pastora, muito falada, aparece muito no Twitter, em redes sociais. É assunto ela. Já ouviu, Ricardo, falar da Flor de Lis? Enfim. A Flor de Lis, ela era, né, apresentada como uma mulher, assim, cheia de santidade, né? Pastora, ela protegia crianças, adotou, na verdade, muitas delas, criou ali um ambiente de caridade na própria, concedeu entrevistas, uma pessoa, e ela acreditada, né? Essa pessoa santa. No último ano, o marido dela foi assassinado. E tudo indica, não estou aqui nada, mas tudo indica, claro, que ela nega, né? Então, ela deu um dia uma entrevista para o Roberto Cabrini, da Rede Record, em que ele fazia perguntas do tipo: você amava o seu marido? Você matou o seu marido? Você tem alguma coisa a ver com o assassinato? Você sabia que isso iria acontecer? Você sofreu pela morte do seu marido? E claro que ela respondeu que amava o marido, que sofreu com a morte, que jamais sabia que ele seria assassinado, enfim, né? Aquela coisa toda. Depois, um canal da internet chamado Metaforando analisou a entrevista da Flor de Lis, né? Não o que ela falou, porque o que ela falou não é importante. Mas como ela se comportou lá. Então, o rapaz, ele analisou todo o comportamento. O olhar, né, para baixo, de lado, né, repórter. Então, ele foi levantando uma série de situações ali para perceber que tudo aquilo que ela falava com insegurança.
A linguística é uma análise que vai além, não são as palavras, mas sim o comportamento dela. Oi, voltou? Falha, voltou? Oi, ainda está falhando? Será que seria interessante eu sair da reunião e retornar? Eu acho que eu vou sair e retornar, tá bom? Melhorou? Ok, eu vou sair e vou retornar. Geralmente eu faço isso e resolve. Só um minutinho, tá? Olá, voltou? Tudo bem? Retornei. Estão ouvindo agora? Oi, estão ouvindo? Retornou? Ok, acho que é assim mesmo. Onde que eu parei? Que vocês conseguiram me ouvir? Porque eu lembro onde eu parei, mas até onde conseguiram me acompanhar? Qual foi o último assunto que conseguiram me ouvir? Ok, aqui no Metaforando, né? Na Flor de Lis, eu falei da Flor de Lis, deu para acompanhar? Certo. Ok, então vamos lá, vou continuar da Flor de Lis, né? É, o que que o rapaz no canal ele quis nos explicar, né? Que o corpo ele fala mais do que as palavras, para quem é hábil em entender o que o corpo diz. Então, no caso, a deputada falava algo, mas expressava outra coisa. Os policiais, de maneira geral, já estão acostumados com isso, os psicólogos, enfim, pessoas que lidam com o ser humano, elas já estão acostumadas um pouco com isso, né? De conversar, de interrogar e pesquisar muito mais o que o corpo diz do que o que a pessoa diz. Inclusive, a gente vai trabalhar entrevistas de emprego, que é um gênero da administração, porque ou vocês um dia farão, ou um dia vocês passarão por uma entrevista de emprego, né? E aí, nas entrevistas de emprego, por exemplo, é um tipo de situação que se faz, né? Pergunta-se várias coisas lá. Mas muitas vezes o menos que a pessoa quer entender é o que você vai falar, é o que menos importa. A ideia ali é entender realmente o seu comportamento. Então, a linguagem, nesse sentido, ela está muito além das palavras. O Ricardo aqui falou que é difícil conseguir falar sem que o corpo manifeste gestos ou expressões faciais. Sim, Ricardo, o Freud, que foi um grande, né, psicanalista, ele falava que quando o corpo se cala, os dedos falam, né? Então, assim, a gente não consegue realmente esconder os nossos corpos. Posso continuar? Beleza, vamos lá. Eu tenho aqui três concepções de linguagem. Isso aqui eu tenho que explicar com muita, assim, muito cuidado, porque isso aqui já é um pouquinho mais confuso. A linguagem,
incrível que pareça, né? É algo daquilo que mais se pesquisa, daquilo que mais se estuda no mundo. Há inúmeras pessoas no mundo, assim, estudando linguagens, letras, linguística, porque é a matéria da nossa existência, né? Então, há várias pessoas que se interessam por esse assunto e o estudam. E sempre houve, desde então, concepções diferentes do que seria linguagem. E essas concepções, elas são concepções acadêmicas, né? Então, cada concepção, ela tem aí uma relação com determinadas ideologias, e essas ideologias acabam se relacionando com a maneira como a gente trabalha a linguagem em sala de aula. Então, ao longo das décadas, diversos estudiosos, linguistas se debruçaram sobre a situação do que é uma linguagem, de como trabalhar a linguagem, de como ensinar a linguagem em escola. As três concepções mais comuns são aquelas que, a primeira delas, encaram a linguagem como representação do mundo e do pensamento. Ou seja, nessa concepção muito tradicional, muito já atrasada, entendia-se que a linguagem era a expressão, de certa forma, a expressão também do que pensamos, mas se pensarmos que a linguagem é tão somente isso, nós vamos entender que algumas pessoas são mais capazes que outras. Ou seja, que algumas pessoas são mais inteligentes que outras porque possuem uma linguagem mais articulada. Desse modo, a gente acaba criando preconceitos linguísticos, no sentido de que pessoas que não falam dentro da fala ou que têm dificuldades de escrita são pessoas incapazes, né? E durante anos e anos e anos, as escolas trabalharam nesse sentido mesmo, dividindo alunos como capazes e incapazes a considerar a linguagem ali que eles possuíam, né? Existe uma outra vertente, um pouco mais moderna, de um linguista suíço chamado Ferdinand de Saussure, que vê a linguagem como instrumento de comunicação. E nesse sentido aqui, nós podemos dizer que ele está certo também, porque eu acredito muito que as correntes ideológicas, elas nunca estão totalmente certas, nem nunca estão totalmente erradas. Elas acabam se complementando, né? Vem uma pessoa, pensa uma coisa, cria uma teoria, e essa teoria nunca é o bastante, aí vem outra, pesa naquela teoria e vai tentar encontrar uma saída para aquilo e vai teorizar um pouco além, e as coisas vão se complementando então. Então, segundo essa teoria aqui do Ferdinand de Saussure, a do Roman Jakobson, que é americano, e esses dois linguistas se complementam assim, né? Eles concordam muito entre si. Segundo eles, a linguagem é um objeto de comunicação. Então, o que isso quer dizer, né? Ela não é. Ela é fruto de algo que eu aprendi em sociedade. Nossa, de novo, Edson. A língua que eu uso hoje é fruto de um processo que eu aprendi em sociedade. Por isso, a maneira como eu falo, ela tem uma relação com a condição de vida que eu comungo, né? Então, claro, se eu vivo numa sociedade urbana, se eu tenho contato com muitas pessoas, vou ter que sair de novo, então. Melhorou? Continua travando? Continua travando? Oi, melhorou? Olá. Tá, vou continuar então, tá? Vocês vão falando aí. Então, segundo essa segunda concepção da língua como instrumento, a língua que eu falo é a língua que eu aprendi a falar, né? Isso. Certo, Alan.
é a língua que eu aprendi a falar. Então, uma pessoa que nasce numa situação econômica melhor, claro que ela vai ter mais oportunidade, né, de desde cedo ser mais articulada. Ao passo que uma pessoa que nasce numa situação desfavorável economicamente, ela vai ter mais dificuldades linguísticas, principalmente na escrita. Então, nessa concepção, já há ali um avanço nessa situação da capacidade de linguagem, né? E aí entende-se que cada um é fruto de um ambiente e ele se construiu comunicativamente nesses ambientes. Uma terceira concepção, que é uma concepção bem moderna, que é de um russo chamado Mikhail Bakhtin, que eu gosto muito. O Mikhail Bakhtin, ele está além desses outros dois pensamentos, essas outras duas correntes, porque o Mikhail Bakhtin, ele não diz que alguém tem mais capacidade ou menos dentro da sua realidade e que a língua é interação, ou seja, ela nunca é melhor ou pior, né? Nunca há alguém que domine mais ou domine menos. Ela é constitutiva da nossa identidade e cada identidade tem um valor. E cada homem organiza a sua linguagem dentro das suas necessidades e é capaz de, né, a partir dos seus anseios e necessidades, interagir, né? Dessa forma, o Mikhail Bakhtin, ele valoriza todo tipo de linguagem, todo tipo de língua, toda a capacidade linguística, e a teoria dele vem para pôr assim, cal, né, nessa ideia de que alguém é mais capaz que outro no sentido linguístico. Eu desligar minha câmera, vou tentar. Será que é isso? Melhorou? Melhorou, Alan? Tá, vamos seguir. Qualquer coisa eu saio da aula. Ok, será que era isso? A gente tem aqui as três concepções de linguagem, né? Através da linguagem, a linguagem como instrumento, que considera a língua como um código através do qual um emissor comunica a um receptor determinadas mensagens. E nesse caso, a principal função da linguagem é transmitir informação. E como forma, que encara a linguagem como atividade, como forma de ação, como lugar de interação, que possibilita aos membros de uma sociedade a prática dos mais diversos tipos de ato. Nós temos aqui um gráfico agora, né, que difere aí o que seria a linguagem verbal e não verbal. No caso, a linguagem verbal é a linguagem oral e escrita por meio de um idioma. E a linguagem não verbal é tudo que está além do idioma, mas também possibilita comunicação. Sinais luminosos, sinais acústicos, sinais gráficos, sinais visuais, sinais gestuais, sinais fisionômicos de toda a natureza. E aqui eu tenho um conceitinho um pouco além para a fala, apesar de eu já ter explicado o que é fala, né? A fala é a realização concreta de uma língua por meio de um indivíduo. Nós somos aptos a falar, a usar a linguagem de forma plena, lá pelos 5 anos de idade. Nós temos até cerca de 5 anos para o domínio do idioma. O Cássio levantou a mãozinha. Pode falar, Cássio. Olá, Cássio, está me ouvindo? Você levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Vou continuar então. Qualquer coisa você pode me parar aqui e você fala. A fala, ela só está assim, materializada, né, no indivíduo, no caso, a língua, né, que se transforma fala no indivíduo, lá pelos 5 anos de idade. É aos 5 anos de idade que um ser humano tem capacidade plena, né, de usar a fala e se comunicar. Até os 5 anos ele vai adquirir essa competência por meio da relação com a sociedade, com a família, com a escola, enfim. O domínio da fala, ele está relacionado à competência linguística, que é o domínio das palavras em si,
e a competência discursiva, que é como utilizar essas palavras em sociedade. Porque uma criança ela pode repetir palavras, e ela faz isso quando está aprendendo a falar, sem ao menos saber, né, o que essas palavras querem dizer. Ela faz isso por treinamento, então ela repete o que ela escuta. E aí ela está construindo a sua competência linguística. Quando ela começa a incluir essas palavras num discurso, ou seja, num processo comunicativo, né, ela, enfim, começa a se comunicar, e aí a gente afirma que ela tem competência discursiva. Eu tenho uma filha bebê, por exemplo, que está começando a aprender a falar, e ela repete muito, é um papagaio, assim, ela gosta muito de repetir o que ela escuta. Quando ela repete o que ela escuta, ela está apenas treinando o aparelho fonético dela, né? Ela não tem ainda competência discursiva. Quando ela consegue incluir uma palavra dentro de uma conversa, aí sim, ela tem uma competência discursiva. E aí ela materializou a fala, que é a capacidade individual de se comunicar. Eu tenho aqui agora um esqueminha que vocês já devem ter visto muito acerca do processo de comunicação, né? Esse esqueminha aqui é do ensino médio. Ele foi criado pelo linguista americano Roman Jakobson, que foi um grande linguista. E esse linguista, ele pegou os estudos de Saussure sobre a comunicação, enfim, sobre a linguagem e tudo mais, estudos chamados estruturalistas, mas eu não vou entrar muito nas palavrinhas, porque isso é muito de quem faz letras, vocês não precisam disso. Mas, enfim, o Roman Jakobson, ele pegou os estudos de Saussure sobre a comunicação e ele transformou esses estudos num esquema, assim, ele fez a gente entender isso a partir de um esquema. A comunicação, que é o final, né, de todo o processo humano e necessário à vida, inclusive, como eu já falei, ele é simples a princípio, né? Parece ser simples, mas ele também tem determinadas situações que o tornam complexo. Uma vez para que a comunicação ocorra, é necessário que vários elementos. Não está aparecendo? Deixa eu compartilhar então. Hoje está cheio de problemas essa aula, hein? Deixa eu olhar aqui. Se agora vai. Compartilhou? Eu também não estou vendo vocês. Seria bom alguém falar para mim. Sim. Vocês estão com medo do microfone? Compartilhou? Sim, então vamos lá. Vocês têm, né? Vamos lá. Aqui eu tenho os elementos do processo de comunicação. Para que a comunicação ocorra, cada um desses elementos tem que funcionar, né? Emissor e receptor. Emissor, quem fala. Receptor, quem escuta. Referente ao contexto, ou seja, o espaço onde se dá esse processo. A mensagem, que é o que eu estou comunicando a outra pessoa. O código, né? Ou seja, que tipos de recursos eu utilizo para essa comunicação. E o canal é por onde essa comunicação se dá. Então, vamos lá. Qual é o nosso contexto atual de comunicação? O nosso. Quem é o emissor aqui? Eu. Quem é o receptor? Vocês. Caso vocês façam uma pergunta para mim, ou falem, ou escrevam, o que ocorre aí? Uma mudança nesse processo, porque o emissor passa a ser receptor e vice-versa. É muito comum que no processo comunicativo, emissor e receptor troquem de lugar o tempo todo. Qual é a mensagem? Bom, a mensagem é o assunto língua, linguagem, fala e comunicação. Qual é o código? O código, basicamente, é a língua portuguesa, nesse caso. Porque sem a câmera, né, sem a presença física, a gente não está usando muito ali gestos. Qual é o canal? Bom, o canal é a plataforma Google Meet. Qual o contexto? O contexto é uma aula
nem em um curso de administração no ensino superior. Simples assim. Perguntas? Vou colocar a tela cheia. Perguntas, pessoal? Falem no microfone, eu não estou vendo mais ninguém. Posso continuar? Pode, professor, tudo certo. Beleza, então vamos lá. Aqui eu tenho explicadinho, né, a questão ali, passo a passo do emissor, e aí depois eu vou explicar canal, item a item, no slide. Mas para não ficar lendo slide, porque ninguém merece, eu vou pedir a vocês agora para observar que a comunicação ela pode ter alguns problemas, né? Caso um desses elementos não esteja assim de acordo com todo o processo. Por exemplo, eu espero estar sendo entendida por vocês, pelo menos em partes, né? Para que o processo de comunicação ocorra, que é o que se espera numa aula. Mas se eu falasse aqui japonês em vez de português, não sei, vou só arriscar, eu acho que vocês não sabem japonês. A comunicação aconteceria? Haveria um problema na comunicação? Eu não estou Sim, vendo vocês têm que falar. sim, com certeza, porque a gente não ia te entender. Se eu falasse espanhol, eu ainda acho que haveria algum problema, mas eu ainda acho que vocês me entenderiam, sei lá, 10%, certo? Sim, com certeza. A gente ia Então, ter uma boa assim, compreensão. isso. Então, o emissor, qualquer problema que existir no emissor, causará problemas ao processo comunicativo. Imaginem-se numa situação de mercado de trabalho, vocês atendendo um cliente que fala uma variedade linguística muito diferente da de vocês. Por exemplo, vocês falam a língua culta, padrão, aprenderam isso na escola, enfim, leram bastante, e a pessoa é muito simples, mora no interior, fala uma língua padrão muito diferente da sua. Isso pode gerar problemas de comunicação, por exemplo, né? Ela pode não compreender vocês, e vocês não compreendê-la. Então, assim, são situações que vão se criando em ambientes também sociais. A mensagem, que é o que o emissor deseja transmitir, podendo ser visual, auditiva ou audiovisual, né? E a mensagem também tem de estar clara. Ela serve-se de um código estruturado, né? É preciso que a mensagem tenha conteúdo, objetivos, use um canal apropriado, ou seja, qualquer coisa pode aí interferir na questão da mensagem. Eu poderia também estar aqui falando português, claramente para vocês, e a minha mensagem ela ser muito complexa, eu estar usando uma linguagem assim muito do campo das letras, né? Com uma linguagem muito erudita também, que não tem nada a ver com o curso de administração, e isso mesmo na língua portuguesa poderia gerar problemas de comunicação. O receptor ou decodificador, né, é aquele que escuta o que é dito e também, se ele não tiver maturidade para ouvir, de repente a mensagem ela está correta, mas a maturidade dele não está própria para aquela mensagem. É um problema que vai gerando o outro, né? Um problema em um dos elementos de comunicação vai gerando sérios problemas aí nos outros elementos. É como se fosse um efeito dominó. O código, que no caso nosso é a língua, né? Ela também pode gerar sérios problemas no processo comunicativo, porque essa língua pode estar em desacordo com a capacidade linguística do receptor. O canal, nós temos um exemplo muito claro aqui hoje, né? O canal, ele está falhando. A gente está com problemas no Google Meet. O canal é por onde a mensagem chega ao receptor. E esse canal pode apresentar problemas também e impedir que a comunicação se estabeleça de maneira plena. Um exemplo aqui hoje, nós estamos com problemas de comunicação, né, em partes por causa de questões tecnológicas. A todo esse emaranhado de problemas que podem surgir na comunicação, a gente chama de ruído, né? O ruído, mais do que um barulhinho, não é esse o sentido aqui, o ruído são situações que atrapalham o processo de comunicação
que é toda e qualquer interferência indesejável na transmissão de uma mensagem. Nas empresas, nós temos um nome próprio para o ruído, é o rádio peão. O rádio peão é qualquer coisa que interfira na mensagem concreta de um interlocutor, né? Ou seja, de um destinatário a um receptor. Eu vou pedir a vocês se deu para entender. E se eu posso continuar. Sim, Eu não estou enxergando mais ninguém. Oi? Deu para entender. Tá ok. Se alguém tá com vergonha de perguntar, pode enviar pode mensagenzinhas depois também, tá? E já finalizando aqui a aula, a gente tem o conceito de signo, significante, significado. Eu expliquei isso lá naquele videozinho que eu mandei. É simples, mas algumas pessoas têm dificuldade, aí eu começo a dar exemplos até tentar fazer com que as pessoas entendam. O que é o signo? Bom, o signo é o signo linguístico. O que é o signo linguístico? O signo linguístico é a palavra, ou seja, é o menor... O que é uma palavra, né? A palavra é o menor objeto da língua que tem um sentido. Então, se eu falo assim, mesa, mesa é uma junção de 4 letras. A palavra mesa, ela tem um sentido, mas a letra M sozinha não. A letra E sozinha não tem um sentido, a letra S não tem um sentido, a letra A não tem um sentido. E nem a sílaba me sozinha, e nem a sílaba sa sozinha tem um sentido. Mas quando eu falo mesa, ou seja, quando eu junto 4 letras, né, elas constroem um signo, que é uma palavra cujo sentido nós conseguimos atribuir. Porque quando eu falo mesa, todo mundo aqui consegue entender a que me refiro. A palavra mesa sozinha, ela traz a mim um significado e ela dentro de um texto, né, ela pode ainda ter outros tantos significados, mas sozinha ela tem um significado. E a esse termo eu dou o nome de signo. Então, signo, em termos gerais, é uma palavra, para não ficar mais complicado para vocês, né? É muito, assim, complicado dizer como surgiram os signos, porque isso remete à nossa ancestralidade, né? Há estudos que dizem que foi o Homo sapiens que criou o signo, que organizou os sons em torno de um sentido, né? E deu origem a uma palavra, e aí a gente já sabe tudo que acarretou depois, que foi a criação do mundo que vivemos hoje, que se deu por meio da linguagem. Mas não sabemos exatamente o que esse homem... Por que esse homem fez isso, assim, né? Há várias hipóteses, há várias situações em torno. Alguns dizem que ele fez isso pela sua sobrevivência, para viver numa sociedade hostil, ele teve que se organizar com outros homens, e a convivência de um com o outro, né, deu origem à linguagem, enfim. Mas a nossa existência é feita de signos, né? E linguísticos, a maior parte deles. E não sabemos exatamente como eles surgiram, mas nós sabemos como eles se dão, como eles são criados, né? E também quem pensou tudo isso foi o tal do Ferdinand de Saussure, que criou o estruturalismo. Segundo Ferdinand de Saussure, o signo, ou seja, a palavra, ele tem 2 faces. Ele é fruto do significante e do significado. Ele é composto dessas 2 partes, né? Sendo que o significante é composto de letras, sons, ou seja, é algo acústico e visual, e o significado, ele é fruto de um conceito, de uma ideia. Juntando essas 2 partes, né, a gente constrói um signo. E para falarmos, para nos comunicarmos, não precisamos descobrir todos os signos, conhecer todos os signos, é impossível. Mas temos de dominar certa parte deles. Eu costumo usar muito alguns exemplos. Por exemplo, eu uso muito uma matéria que eu era muito fraca e eu passei só pela misericórdia dos professores, que foi física. Física eu fui aprovada pela misericórdia. O professor chegava na sala e ele ia até a lousa, o quadro, e ele jogava no quadro várias fórmulas e palavras, enfim, do mundo da física, por exemplo. O que ele fazia ali? Ele jogava no quadro isso para mim. Eu não sou cega,
então eu enxergava, e eu não sou surda, então eu ouvia. Eu estava sentada naquela cadeira, olhando para aquele quadro, ouvindo aquele professor. Então, naquele momento ali, eu estava frente a frente com os significantes da física, porque eu via letras, eu escutava o professor falando. Mas o professor, ele estava ali para me dar, além do significante, que era muito fácil para mim, conceitos e ideias. Então, ele explicava aquilo tudo e aquilo não entrava na minha cabeça. E não entrou até o final do ano, e mesmo assim eu passei pela misericórdia, como eu disse para vocês. Talvez alguns de vocês já tenham passado pela misericórdia em alguma matéria também. O que aconteceu ali? Eu dominei o signo da física, ou os signos da física? O que vocês acham? Sim ou não? Alguém pode falar que eu não estou vendo ninguém. Vocês ainda estão me ouvindo? Beleza, eu vou passar o slide aqui. Aqui eu passei. Por que será? Eu já passei o slide. Não entrou, Agora não? atualizou agora. Porque eu tinha passado aqui para mim, não estava para vocês. Mas vocês estão me ouvindo? Sim, a voz está muito boa. Vocês estão ouvindo ali a questão da minha aula de física que eu nunca aprendi e passei só porque o professor era bonzinho, né? Sim. Vocês já passaram por alguma situação parecida? Não, só eu? Todo mundo Programação. aqui. Oi? Aula de programação no ensino médio. Você também ficou desse jeito como eu. Sim, era ensino médio integrado. Você conhecia o significante porque você enxerga, você ouvia, né? Mas você não Sim. atribuiu significado para aquilo. Então você não construiu signos, entendeu? Você não tem domínio daquela linguagem. Porque o signo, ele advém, ou seja, você domina um signo a partir do momento que você tem o significante e o significado materializado. A minha filha que está aprendendo a falar, né, ela é muito bebê, ela está nesse processo, assim, porque ela é um papagaio, ela repete muito. E quando ela repete o que eu digo, ela poderia estar aqui na minha beira repetindo tudo que eu estou falando. Ela está construindo aí significantes, mas ela não entende aquilo que eu falei, né? Então ela não dominou o signo. É um processo que vai acontecer até os 5 anos. Uma vez em sociedade, a gente vai, como todo ser humano limitado, né? Porque ninguém sabe tudo, a gente vai construindo signos até a morte. Mas a gente vai conseguir dominar alguns, outros não, né? A gente vai conseguir construir significantes e significados para algumas coisas e para outras não. Dependendo ali do nosso empenho, enfim, da nossa característica mesmo de entender ou não algumas coisas. Eu, por exemplo, tenho mais dificuldade com números, né? E outras pessoas têm menos. E assim a gente vai partilhando saberes e se ajudando. Nós começamos a construir signos ao nascer, no mesmo dia que nascemos, porque nós já nascemos com a capacidade de ouvir, de enxergar, e mesmo quem nasce sem essas capacidades vai construindo signos assim mesmo. Eu curso doutorado e eu tenho uma colega surda lá, e ela sabe Libras, né? E ela tem alguém lá para ajudar com Libras no doutorado, e quando ela fala por meio das mãos, meu Deus, como ela tem signos acerca da área de literatura, eu fico encantada. Então, ela construiu signos, né, por meio de Libras, enfim. Então, todos nós construiremos signos, dependendo de limites ou não, construiremos, né? E esse processo se dá logo ao nascer, né? A criança, ela constrói signos, assim, a partir do momento que ela nasce, quando ela começa a ouvir e enxergar o mundo, e depois ela vai entendendo os significados desses signos que ela escuta, e aí chega um momento que ela constrói realmente o signo e ela usa esse signo no processo comunicativo. E assim faremos até a morte, exceto quem desenvolve uma doença chamada Alzheimer, que de maneira meio inexplicável, né, ela desconstrói signos, né?
As pessoas que são adoecidas com Alzheimer, elas têm um processo de desconstrução de signo, que a doença, que a ciência ainda estuda, porque é uma coisa muito estranha. Eu estava conversando ontem com uma aluna minha, ela falou assim, nossa, minha avó de 85 anos está usando o Instagram. Eu falei, gente, que legal, né? Aos 85 anos, ela está construindo signos linguísticos no campo tecnológico, né? Olha como que a capacidade humana é imensa. Eu vou passar aqui o slide. Passou? Esse é o último slide. Passou para o último slide, pessoal? Deixa eu desligar aqui. Alguém ligou para mim e eu vou desligar. O último slide, ok. Então, vamos lá. Uma outra característica do signo é que ele é arbitrário, né? O que é uma arbitrariedade? Não existe uma razão para um signo ter determinada construção. Nem para o seu som, nem para o seu conceito. É algo inexplicável, é realmente algo que excede o entendimento humano. Por que determinada palavra é escrita assim e por que ela é assim fonalizada, né? Então, é uma das características do signo, a sua arbitrariedade. Eu vou fechar o slide aqui, porque eu finalizei. Eu vou voltar para a sala. Pessoal, eu peço desculpas, eu acho que o Meet hoje não funcionou bem. Foi razoável o nosso canal, tá? Foi razoável. Eu gostaria de saber se deu para entender, porque eu acabei não explicando tudo, assim, porque eu fiquei um pouco insegura em relação à fala e tudo mais. Deu para compreender? Em termos gerais, a aula? Tá. Olha só. Além dessa aula aqui que eu vou disponibilizar, eu tenho vídeos gravados sobre isso. Eu enviei artigos também sobre a aula. Eu vou enviar uma atividade agora para vocês fazerem sobre a aula, tá bom? Essa atividade vai estar no AVA e vocês vão resolvê-la, enfim, né? E a gente vai corrigir no início da próxima aula, na semana que vem. Eu vou corrigi-la em sala e aí a gente pode tirar as dúvidas, mas vocês podem também perguntar via WhatsApp, via AVA, via e-mail, né? Eu vou disponibilizar aqui, não, eu já disponibilizei meu telefone lá no AVA Faceli, quaisquer dúvidas sobre essa atividade. Eu vou agora jogar aqui para vocês o link de presença, tá bom? Vocês podem acessar esse link que eu acabei de enviar para confirmar a presença na aula. E aí, ao confirmar a presença na aula, vocês podem já sair da aula, esperar a atividade em casa que eu vou encaminhar. E se alguém quiser ficar na aula para fazer perguntas, também pode, tá bom? Mas, no mais, foi isso. Se o link também não deu certo, vocês me informem. Se vocês não conseguiram confirmar a presença, enfim. Mas, no mais, é isso. Aí, na próxima aula, eu vou ver se foi algum problema de internet aqui, vou tentar ver o que aconteceu para tentar não ter os problemas de canal que tivemos hoje, tá bom? Vou interromper a gravação também. Pode falar, Alan. Só uma pergunta. O slide você vai passar para a gente depois, né? Eu vou enviar pelo AVA, tá bom? Eu vou enviar lá ainda na primeira aula, porque é conteúdo da primeira aula. Eu vou enviar o slide, vou enviar essa aula gravada, tá bom, Alan? E vou enviar atividades. Ok. Obrigado. Sobre a aula Muito de boa hoje, aula. Alan. Oi? Muito boa aula. Obrigado aí. Não foi não, Alan. Tive uns probleminhas aqui com o canal, tô meio frustrada. Não, mas deu para entender. Foi muito boa. Obrigado. Tá, obrigada. Eu vou tentar resolver os probleminhas com o canal na próxima aula, mas é culpa da Megalink, tá bom? Eu sempre culpo a Megalink. Tadinha da Megalink.
Acontece. Tá Internet é bom. assim mesmo. É o nosso problema, né? Porque as aulas à distância têm esse problema de canal, né? Então. Mas também vocês estão, assim, tranquilos e livres para enviar perguntas para mim do que não foi entendido, tá bom? O Ramon perguntou se a atividade pode ser resolvida até. Não, Ramon, eu vou dar mais dias, tá bom? Pode ser até na próxima semana. Você tem que entregar para mim até pelo menos na segunda-feira da semana que vem, tá bom? E aí eu vou corrigir na sala a atividade também. Se alguém tiver problema com o link, me fala, porque o link ele garante a presença de vocês na parte síncrona. A Karen, tá bom, pode falar para ela conversar comigo se teve algum problema. Aí quem conseguiu confirmar a presença, quem não tem nenhuma dúvida mais, pode estar liberado da reunião, tá bom? E toda reunião eu vou enviar um link diferente de frequência, tá bom?